ele vende tudo o que ele possui e compra essa pérola. Ele não poupa esforços para comprar aquela pedra. Ele se empenha ao máximo, ele vende tudo o que tem para conseguir aquela pérola valiosa. Por que ele faz isso? Por que esse comerciante se empenha tanto para ter essa joia nas suas mãos? Porque para ele, aquelas pérolas são um tesouro, algo que tem muito valor, algo que é muito precioso. Então, quando a gente traz ao nosso coração, quais são os nossos tesouros? São as coisas que são de grande importância para nós, tá certo? Onde devemos guardar aquilo que é mais precioso para nós? Em que lugar nós colocamos as coisas que são mais preciosas para nós? Qual é o bem mais precioso que você tem? Consegue pensar aí? Vou te dar uma oportunidade. Feche seus olhinhos aí. Todo mundo de olho fechado, não é para dormir. Se dormiu, o de trás vai dar um pedala, tá bom? Pensa aí, qual que é a coisa mais preciosa que você tem? Qual é a coisa onde está o seu coração? Deus trouxe a sua memória aí? Onde está o seu coração? O coração é a parte onde se encontram as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não é assim? Não que seja da forma física dessa maneira, mas a gente interpreta dessa forma. Na verdade, o coração é o órgão que bombeia sangue para o corpo, ok? Mas a gente costuma dizer que no coração é onde habitam os sentimentos, as emoções. O nosso coração, ele deseja tudo aquilo que a gente vê. Vocês já perceberam isso? Tem um monte de coisa que a gente não precisa, mas a gente quer, não tem? Vocês são assim também? Nossa, irmãos, a gente estava lá em Serra Negra, tudo que eu via nas lojas eu queria. Como tinha coisa bonita lá? Aí o que eu fiz? Eu fui lá e comprei um presente para minha esposa. Né, Cátia? Como diz o meu, o que eu comprei para mim, Fabiana? Adivinha? Exatamente. Fala alto aí. O que eu comprei? Nada, mas para ela eu comprei. Então os nossos olhos, eles querem tudo. Ele nunca se satisfaz. Ele sempre quer mais e mais. As pessoas pensam muito em como ganhar dinheiro. Vocês são assim também? Que maneira eu posso fazer para ganhar alguma coisa? Trabalham muito para ganhar um pouco mais de dinheiro. E não tem nada errado nisso, viu, irmãos? A gente se planejar, a gente se organizar, não tem problema nenhum nisso. Pois é com o dinheiro que a gente compra comida. Vocês comem? Todos comem aí? Vocês usam o dinheiro para comprar comida? A gente usa o dinheiro para comprar comida, para comprar aquela roupa nova bonita, para comprar aquele sapato novo bonito, não é isso? Com dinheiro a gente paga os nossos estudos, a gente compra remédio, enfim. A gente precisa de dinheiro para suprir as nossas necessidades. Então, o dinheiro para nós é uma necessidade. Porém, o que Jesus está querendo dizer quando ele afirma que não podemos acumular tesouros na terra? O que Jesus queria passar para mim e para você quando ele disse aquela frase que a gente não pode juntar tesouros aqui na terra? O motivo, irmãos, é que as pessoas se deixam dominar pela cobiça, pela ganância, pelo desejo desenfreado de ter coisas. E muitas vezes abrem mão de coisas que são importantes para ter coisas que não são tão importantes assim. Vamos esclarecer algo importante aqui. Ser rico não é pecado, viu, irmãos? Não, porque aquele irmão é rico, ele é um pecador e ele não vai para o céu. Não é isso, tá bom? Ter dinheiro, ter muito dinheiro, ser o homem mais rico do mundo não é pecado. Depende de onde está o nosso coração. Abraão, Jó, Salomão, não foram homens ricos, segundo a Bíblia? A Bíblia diz que Jó foi o homem mais rico da sua época. Depois diz que Salomão teve tudo o que ele queria e muito mais. E que foi o homem mais rico da sua época também. Isso não é pecado. Mas quando a gente coloca essas coisas em primeiro lugar, elas se tornam para nós um laço que nos conduz à morte. Quando a gente coloca a nossa ambição, o nosso desejo de conquistar acima de Deus, por exemplo, a gente começa a afundar. Nós podemos ter um patrimônio imenso. Podemos ser as pessoas mais ricas do mundo. Podemos acumular riqueza aqui na terra. Mas tudo isso é passageiro. Ou como diria o sábio rei Salomão,
Tudo isso é o quê? O que o Salomão falava? Tudo isso é vaidade. É uma questão de satisfazer o nosso ego. Não é uma necessidade humana. Nada aqui na terra dura para sempre, irmãos. Nem nós. Você tem alguma expectativa? Não, eu vou ficar aqui até o fim do mundo. Você tem essa expectativa no seu coração? A gente já não sabe que vai chegar o dia que a gente vai partir? Todos nós sabemos disso. Não estamos preparados. É verdade. Toda vez que a gente perde alguém que a gente ama, a gente vai lá e chora rios de lágrimas, não é assim? Mas a gente sabe que nós não somos eternos. Numa hora, a gente pode ter uma casa imensa. E, de repente, a realização do meu sonho é essa casa. Eu queria tanto ter essa casa. Aí acontece lá um terremoto, uma enchente, destrói tudo. Ou um incêndio e tudo se transforma num monte de ruínas, de cinzas. Nada do que a gente tem aqui, a gente pode falar assim, não, isso aqui é meu e vai ser até o final dos meus dias. As coisas aqui na terra, elas são temporárias. Os nossos móveis pegam mofo. Acontece com vocês lá? Posta na parede e fica aquela coisa branca linda. As traças podem destruir as nossas roupas. A ferrugem destrói a nossa geladeira, o nosso fogão, o nosso micro-ondas. Acontece só na minha casa, acontece na sua também. Não sei por que enferruja as coisas, né? Devia durar a vida inteira, mas não dura. O que você vai ganhar se prendendo a essas coisas que têm fim em si mesmas? Estão aí para servir a gente, mas é temporário, irmãos. E hoje em dia, mais temporário ainda. Você comprava um fogão antigamente, durava 20 anos, né? Quanto dura hoje? Muito pouco. Parece que é feito com lata de sardinha, não é? Depende de como você pega o móvel, ele já afunda na hora. Mas novinho, já afundou. Não é assim? Os pratos caíram no chão e não quebravam. Agora, quando você está com ele na mão, na pia, você já quebra o prato, não é assim? Porque as coisas não são feitas para durar mais. E a gente precisa colocar isso no nosso coração. Mesmo as coisas antigas, que tinham uma duração maior, elas têm uma duração. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma ou a sua família? O que adianta a gente conquistar tudo que o mundo tem para oferecer e quando a gente olha para trás, ficou para trás a nossa família, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos? Tem gente que tem uma ambição tão grande por ganhar dinheiro que faz todas as horas extras que a firma oferece, que vai trabalhar de domingo, de feriado, e o pouco tempo que tem com a família fica na frente da televisão. É disso que Jesus estava falando. Ladrões podem chegar na nossa casa e roubar tudo, não pode, irmãos? Eu, ultimamente, quando eu chego em casa, a gente entra pela sala, mas eu sempre encosto no muro assim para ver se a porta da cozinha já não está aberta. Porque já aconteceu com a gente, né, Cátia? Chegamos, bonitinho, abrimos a porta da sala, tudo legalzinho, a casa toda revirada. A porta da cozinha tinha sido arrombada e entraram lá. A gente está isento disso? Não está. O que adianta a gente acumular um montão de dinheiro se a gente estiver perdendo as bênçãos espirituais que Deus tem para nós? O que adianta eu ficar tão preocupado em conquistar aqui se eu não estou conquistando lá? É aquela história que a gente diz, nós como pais, a gente quer o melhor futuro para os nossos filhos, não quer? Aí a gente fala, eu gostaria tanto que meu filho fosse um médico, um advogado. E a gente devia dizer, eu queria tanto que meu filho fosse salvo, que ele fosse para o céu. Essa tem que ser a nossa prioridade para a nossa família. Aí eu queria tanto que meu marido estudasse, que ele tivesse uma profissão. Eu queria tanto que meu marido fosse para a igreja, ele alcançasse salvação. Essa devia ser o desejo do nosso coração. De que adianta o homem ser rico de bens e pobre de Deus? Você conhece gente assim? Que tem um monte de dinheiro, mas não tem felicidade, não tem Deus, a família está ruindo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Já ouviram falar isso? Está na Bíblia. Quantas pessoas a gente conhece que tem um monte de dinheiro, mas não tem felicidade, não tem uma família para amar, para se alegrar junto, para passear junto? Quanta gente a gente conhece assim? Quando você morrer, para e pensa aí. Quando você morrer, quem vai ficar com seus bens? Hein, Pedro? Quando a gente for dessa para melhor, quem vai ficar com tudo que a gente conquistou? Aquela van bonita, quase zero. Vai ficar com quem?
Quando a gente começa a colocar nossos bens em primeiro lugar, a gente está negando a Deus. Vocês sabiam disso? Quando a gente permite que entre no nosso coração um desejo, uma sede tão grande por conquistar coisas, que se torna número 1 na nossa vida, a gente está pecando contra Deus. Aí não, né, pastor? O senhor está falando que eu estou pecando contra Deus? Estou. A Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Tem gente que conhece o texto assim, não podeis servir a Deus e a Mamon. Já ouviram falar essa palavra? Mamon? Mamon é o Deus do dinheiro. Quando a gente está firmado em Deus, o dinheiro é importante? É, mas não é o número 1 na nossa vida. A gente luta por conquistar as coisas? Luta, mas não é o número 1 na nossa vida. Lembram das prioridades de Deus? Vocês lembram ainda? Deus. E aí, me ajuda aí, quem lembra? Qual a segunda? A minha família, o meu trabalho. O que mais? A minha igreja. E por último, não tá tudo errado, irmãos. Amém? Qual que é a primeira prioridade? O Senhor. Qual é a segunda prioridade? Meus filhos, negativa, sua esposa, seu marido. Viu? Esposa e marido vem na frente. Nós escutamos isso lá no evento de casais, né, Madá? A Madá falou para mim assim, pastor, eu já posso ir dormir? Eu falei, não, filha, você vai lá para a reunião. Comeu, bebeu, eu já queria dormir já. A nossa segunda prioridade é a nossa esposa, o nosso marido. Depois vem os nossos filhos, a nossa família. O nosso trabalho e, por último, a igreja. Não menos importante, mas por último. Ok? Vamos lá. Aquele que está com o coração no lugar errado está com a vontade desalinhada com a vontade de Deus. Quando a gente permite que essas coisas erradas ou a ordem errada entre no nosso coração, a gente está longe da vontade de Deus. E às vezes a gente peca, irmãos, não é nem por fazer algo errado, é por colocar as coisas na ordem errada. Por isso que eu deixei vocês errar aqui. Porque às vezes a gente pensa errado e acha que o errado está certo. Já aconteceu com você? É exatamente isso. Não, porque Deus me deu o meu filho. É algo importante. É prioridade para mim. Ok. E o que a Bíblia diz? Que ele vem depois do esposo. Ele vem depois da esposa. Por quê, pastor? Porque o filho cresce e vai embora. Não adianta, Diego, ela vai embora. Já está liberado. Não vai, não. Eu falei para Amanda, irmãos, para ela casar com 92 anos. Ela não me obedeceu. Não foi, Amanda? Não obedece, eles não obedecem, eles vão embora. Nem cresceu, né, Cláudio? Quando a nossa prioridade é conquistar tesouros aqui na terra, a nossa vontade não fica em harmonia, não fica alinhada com a vontade de Deus. Talvez a pessoa pense que pode dedicar a sua lealdade plena a ambos os alvos, a Deus e a conquistar coisas. Porém, está totalmente errado. Sabe como é que acontece na nossa vida, irmãos? Olha para mim aqui. Eu coloco Deus em primeiro lugar. E o Senhor abre portas para mim. Eu tenho uma corretora. Sabe quanto a gente já investiu em propaganda, irmãos? Nem um centavo. Você faz propaganda da sua van? Tem serviço? Por quê? Ah, porque eu sou bonito demais, né, pessoal? A minha beleza. A pessoa veja que é logo que eu levo as coisas para elas. É Deus cuidando da gente. É Deus abrindo as portas. É Deus vendo a necessidade que a gente tem. Falando, não, eu vou abençoar esse meu filho. Então, irmãos, não é o que a gente faz. É o Deus que a gente serve. Entendem? O dinheiro é o senhor daquele que colocou o seu coração no lugar errado. A pessoa serve com devoção aquilo que ela ama. Qual que é o amor da sua vida? Qual que é a paixão da sua vida? Muitas vezes a gente não entrega o nosso dízimo. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente ama mais o dinheiro do que a Deus. É disso que Jesus está falando. A Bíblia diz que 90% do que a gente recebe é nosso. E que 10% é do Senhor. Então, antes da gente começar a fazer conta, a gente deveria separar aquilo que é do Senhor, porque não é nosso. A gente faz assim? Nem sempre.
gente está dizendo para Deus com essa atitude nossa? Ah, o dinheiro é mais importante para mim do que o senhor. Tem gente perdendo a família porque ama mais o dinheiro do que a sua família. Está tão preocupado com o dinheiro que está perdendo a família e não está nem percebendo. Sem perceber, mesmo estando dentro da igreja, vindo em todas as reuniões de GECEM, não falta em nada que a gente faz parte dos ministérios, mas permitiu que o seu coração ficasse escravo das coisas e dos bens, daquilo que possui. Eu sempre lembro da minha questão com o carro, irmãos. Eu já falei aqui uma vez, mas vou falar de novo. Eu trabalhava com táxi. E para mim, Rodrigo, o meu carro tinha que estar sempre limpo. Eu saía de casa e lavava o carro. Se chovesse, o que a gente faz? Lava de novo. Se você encostasse no meu carro, eu falei, dá para você desencostar, vai amassar. Hoje em dia, dá uma olhada para a porta, irmãos, o bichinho nem a água vê mais. Comecei a namorar com uma moça bonita que morava na rua de terra, de barro. Eu lavava o carro para ir para lá, ia lá na casa dela, voltava e lavava o carro de novo. Agora, irmão, mas nem água o bichinho vê. Por quê? Porque deixou de ser a prioridade. Não é prioridade mais. O carro é bom e está aí para me servir, não eu para servir ele. E normalmente quando lava, eu não lava rápido, porque a preguiça já... Ah, não, dá muito trabalho lavar em casa. Então, a gente precisa tomar decisões na nossa vida. Se alguém ama a Deus, então comprovará isso por meio de uma vida rendida a Ele, através das suas atitudes, colocando tudo, dinheiro, tempo, dons. Aí vem a parte do pica-pau, né? Carros, iates, joias, mansões. Lembra desse desenho? Lembra? Vocês são tudo desenhista, né? Deixa vocês. Porque amar a Deus não é simplesmente uma questão de emoções. Envolve o coração da gente. Mas também envolve a alma, a mente, as forças e as nossas decisões. Eu decido se eu vou cuidar da minha esposa. Ela decide se vai cuidar de mim. Eu falei brincando aqui, mas foi verdade. Nós estávamos lá em Serra Negra, eu vi um monte de coisa que eu gostaria de comprar. Mas falei, tem que fazer as minhas escolhas, não é? Aí ela escolheu lá alguma coisa, não vou falar o que é. Vocês olham para o pé dela depois. Entendeu? Já pegaram a dica? Se vocês acharem bonita, eu já vou logo avisando que é caro, viu? Não foi barato, não. Mas vale a pena, porque a gente vê a alegria do outro. Tá certo? Nós temos que decidir o que vai ser prioridade na nossa vida. E a melhor escolha sempre vai ser escolher a Deus. Pega a sua Bíblia aí. Ah, pastor, eu sei que o senhor vai pregar sem falar da palavra hoje. Negativo. Ela é a base para tudo que a gente vai fazer. Mateus 6,19. A gente vai ver um pouquinho aqui de direções de Jesus para como a gente deve proceder. Mateus 6,19, acharam aí? Diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu. O livro de Mateus, nesse capítulo 6, irmãos, ele vai tratar com a gente. E tratou com os seus discípulos naqueles dias sobre a gente se preocupar e juntar tesouros no céu. Jesus vai explicar que a gente não deve juntar tesouros aqui na terra. Essa não deve ser a nossa prioridade. Porque a traça, a ferrugem, estão aí, atuando. Jesus está falando, irmãos, de algo importante para nós, nesse texto. Está falando do nosso tempo. O bem mais precioso que a gente tem é o tempo. Você consegue regredir um dia? Consegue voltar? Não, fiz tanta besteira. Hoje eu vou apagar esse dia da minha vida e vou voltar. Só consegue fazer isso? Tem um filme que a gente assistiu, o cara tinha lá, acho que uns 100 anos. E era milionário. E se aproxima dele um jovem que não tinha nada. E o cara fala para ele assim, se eu pudesse,
Eu trocaria toda a minha fortuna pela sua juventude. Deu para fazer? Deu. Então a gente precisa aproveitar a vida. Viu? Mesmo quando a gente está ganhando dinheiro, olha para mim aqui. O que acontece muito? A pessoa trabalha, junta, aí fica doente, morre e o dinheiro fica tudo lá. O que ela desfrutou, irmãos? Nada. A gente não deve fazer loucuras, mas a gente tem que aproveitar a vida. Viu? Se você pode passear, se você pode visitar lugares novos, faça isso. Se organize para fazer. O que nós, como igreja, queremos colocar no seu coração quando a gente faz, por exemplo, um evento de casais num hotel? Eu não podia fazer ali num sítio, que é muito mais barato? Em vez de fazer 3 dias, não podia fazer um dia só? Levo vocês lá e faço um day camp? Ficaria 1/3 do preço, pelo menos, ou menos. Ok? Por que a gente faz questão de levar vocês num hotel? Num lugar diferente? Para que você se acostume a viver dessa maneira. Fala aí, Mi. O Márcio está te levando para ir nos hotéis, não tá? Tá gostando, não tá? Tá. Isso, irmãos. Márcio é um discípulo fiel. Porque tem coisas que a gente não conhece. E a igreja tem a oportunidade de te propiciar aquilo. Proporcionar para você uma experiência nova que você vai gostar e você vai querer repetir. E isso é bom. Viu? A gente precisa aproveitar a vida sim. O que são 100 anos se comparados com a eternidade? Se a gente viver muito, vai viver 100 anos, não é isso? O que são 100 anos se a gente comparar com a eternidade, que é o que Deus tem oferecido para a gente aqui? O tempo aqui na Terra é passageiro. Tudo passa e passa rápido demais, irmãos. As coisas que a gente conquistou vão ficar tudo aqui. Elas perecem com o tempo. Sem falar da maneira que o mundo anda. Amanhã entra o novo presidente lá e fala que todos os nossos carros são dele. Você vai fazer o quê? Nada. Quem pagou IPVA esse ano? Pagou IPVA? Estava barato, não estava? Hã? Foi só dar um rim e já deu para pagar, não foi, Rafa? Facinho de pagar. Quem garante que o governo não vai colocar um aumento do IPVA ano que vem? Não pode garantir, irmãos. Eles levam o dinheiro da gente como eles querem. O que é top hoje, amanhã está ultrapassado. Perceberam isso? Não, porque eu comprei esse celular aqui. Nossa, é top, meu. Esse meu iPhone 5 aqui é lindão. 5? Porcaria. Agora nós já estamos no, sei lá qual. 13, olha lá. Tem a sexta-feira 13 e o iPhone 13. E amanhã esse 13 já vai ser porcaria também. As coisas passam muito rápido aqui. A todo momento a gente está sabendo, ou às vezes até está envolvido em assalto, não é? Que acontece na nossa casa, no nosso apartamento, no nosso trabalho, no ponto de ônibus. Quem já foi assaltado aqui? Levanta a mão. Vamos inverter. Quem não foi assaltado aqui ainda hoje? Levanta a mão. Vocês são mosca branca do olho azul, viu? Não é? É natural no nosso mundo que a gente vive hoje, é natural. De vez em quando a gente compartilha as coisas com os irmãos, né? Como diz o meu pai, fui assaltado pelo meu sobrinho. Né, pai? Ele chega à noite, a gente morava na casa dele na época, ele chega à noite, sorrindo do jeito que ele está sempre sorrindo. Fui assaltado pelo meu sobrinho. Como é que é isso, pai? O cara chegou e falou, passa o dinheiro aí, tio. O sobrinho roubou ele, né, pai? Acontece, irmãos. E Jesus já tinha revelado que essas coisas iriam acontecer através da palavra. Há 2000 anos. Isso é mais uma prova que a gente está vivendo os últimos dias antes da sua volta. Não fica cada dia mais claro para nós que a volta de Jesus está cada dia mais próxima? Que o nosso encontro com Ele está cada dia mais próximo? A palavra de Deus nos revela a vida de um jovem rico, que teve a rica oportunidade de ter um encontro com Jesus. Porém, quando Jesus convida aquele jovem a deixar tudo, pois Jesus conhecia o seu coração, o jovem, por causa da sua enorme riqueza, desprezou a mais preciosa riqueza, a riqueza celestial. Ele perdeu de estar junto com Jesus.
entristeceu o seu coração e foi embora. E Jesus disse o que para os seus discípulos? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Não é porque ele tinha dinheiro, é porque o amor dele estava naquilo. O maior valor para ele era aquilo. Por que Jesus se expressa dessa maneira? Porque, infelizmente, muitos seres humanos decidiram idolatrar a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Isso não é só fora da igreja não, viu, irmãos? Porque a gente ouve essas coisas e fala, não, as pessoas lá fora realmente precisam de Jesus. Muitas vezes a gente também precisa de Jesus, porque o nosso coração não está onde deveria estar. Muitos se enganam achando que o poder falso e ilusório do dinheiro oferece nessa vida algo que vai saciar o seu coração. E não vai, irmãos. Não vai. Eu ouvi certa vez de um pastor, ele diz o seguinte, quando Deus fez o homem, ele deixou um espaço dentro de nós que só Jesus pode preencher. E quando a gente não sabe desse valor, a gente busca em outras coisas tentar preencher esse vazio. Quem aqui já foi embalada? Não tem vergonha, não pode levantar a mão. A gente vai e parece que está bom, não parece? Quando a gente volta, não fica um vazio no nosso coração? Por quê, irmãos? Estava tão bom lá? Porque é algo que não tem o poder de preencher o nosso coração. As pessoas acreditam que o verdadeiro valor está em adquirir coisas, olha para mim aqui, e quando elas conseguem conquistar coisas, chega um momento que ela acha que também pode conquistar pessoas, adquirir pessoas. Quantas pessoas a gente conhece que acham que pode comprar a gente com dinheiro? A pessoa, ela conquistou muitas coisas no plano terrestre aqui, terreno. Só que ela começa a colocar na mente dela o seguinte, o dinheiro compra tudo. O dinheiro ele não resolve só os problemas meus aqui. Eu posso ter tudo que eu quiser. O dinheiro manda buscar aquilo que eu quero. Dinheiro não traz felicidade, mas Jesus, com toda certeza, traz. Onde a gente deve juntar os nossos tesouros? O texto diz lá no versículo 20, ajuntai os seus tesouros do céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Cristo estava nos ensinando, como um bom mestre que ele é, aonde a gente deve investir os nossos tesouros. Quer um exemplo, irmãos? Nós temos lá no fundo, ó, as caixas de bombons, que é para abençoar crianças que possivelmente não vão receber nada. Crianças carentes que possivelmente não iam ganhar nada nessa Páscoa. Aí a gente pensa assim, eu já comprei para o meu filho, eu já fiz a minha parte. O meu compromisso é com a minha família. Você não pode ajudar? Ok, às vezes a gente não pode mesmo. Mas se você pode e você não faz, segundo a Bíblia, você está pecando. Percebem? São através das coisas simples que a gente revela para Deus o nosso amor a Ele. Quando o marido, quando a esposa, quando a namorada fala assim, eu amo você. Muito bom. A gente até fica esperando ouvir isso aí. Mas resolve todos os problemas? Se a atitude não for condizente com as palavras, convence a gente? De jeito nenhum. Nós não somos aquilo que a gente fala, a gente é o que a gente faz. Quem ama, cuida. Quem ama, vai abrir mão. Quem ama, compra sandália. Né? Eu falei que não ia falar o que era, né, irmãos? Mas depois vocês olham para o pé dela e vocês vão descobrir, tá? É isso, irmãos. É a gente entender aquilo que são valores do reino e procurar praticar isso na nossa vida. Ok? No geral, do que a gente ouve falar das outras igrejas, a nossa igreja é muito generosa. Muitos momentos a gente é desafiado a ajudar em alguma situação e vocês superam a nossa expectativa. Viu? Então não é puxão de orelha, não. É só um desafio. Se você esqueceu, ainda dá tempo. Procura o Rafa lá no final do culto e fala, Rafa, eu queria ajudar aqui, não comprei a caixa de bombom, mas queria ajudar aqui, você compra lá, o Rafa se vira e compra para nós. Tá bom? A palavra de Deus nos orienta, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser o quê?
acrescentadas. Por que a gente tem ansiedade em adquirir mais e mais e mais aqui na terra? Porque a gente não leu essa palavra. Tudo que a gente precisa, o nosso Deus pode nos dar. Vocês conhecem a diferença entre necessidade e desejo? Conhece, não? Alguns conhecem, mas está falando sobre isso no curso de casais, aquele antigo lá, que não vai ser usado mais. Necessidade é o que eu preciso, irmãos. Desejo é o que eu quero. Eu preciso ter arroz na minha casa, não preciso? Feijão, ter gás. Eu preciso ter um carro novo? Não, mas eu quero. Eu preciso ter aquela panela de cerâmica lá que passa na televisão? Não preciso, eu posso cozinhar com as minhas, mas eu quero. A necessidade eu preciso suprir. É disso que Deus cuida. O desejo do coração, a gente pode ter? Pode. Mas não é isso que vai demonstrar o amor de Deus por nós. Ah, eu não vou mais na igreja, não. Eu queria aquela panela de cerâmica, Deus não deu. Vou mais não. Só vou quando Deus der, daí eu volto. Tem faltado na sua casa o básico? Tem faltado arroz, feijão? Tem faltado óleo, sal? Deus tem cuidado de você? Essa é a promessa do Senhor para nós. Ok? E se você, num determinado momento, não conseguir suprir essa necessidade na sua casa, é vergonha, pastor? Não é. Viu? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não é o que a Bíblia diz? A gente pode passar por necessidade. E a igreja está aqui para te ajudar. Amém, irmãos? Ah, pastor, eu precisava de uma cesta básica. A gente vai dar um jeito. Pastor, a cesta básica eu tenho, eu não tenho um gás. A igreja vai te ajudar. Ah, pastor, vão cortar minha luz. A igreja vai te ajudar. Ah, pastor, o meu celular não consegui pagar. Azar seu. Sabe o que é, pastor? A Netflix esse mês, como é que eu vou fazer? Não consegui pagar a Netflix. É, irmão, que pena, né? Você vai viver sem Netflix, viu? Deus vai te dar graça e você vai conseguir viver pelo menos um mês sem Netflix. Você não vai morrer. Percebe? Essa é a diferença entre necessidade e desejo. Deus pode dar o desejo do coração? Pode. Mas a gente vive sem ele. Não vamos ser radicais. Até porque a palavra de Deus nos mostra que se formos fiéis e obedecermos a Deus, nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós vamos experimentar tudo que essa terra tem de melhor. A questão é que Jesus nos ensina a importância do dinheiro na nossa vida. Como é que a gente deve olhar para a questão financeira. A gente não pode encher o nosso coração de amor ao dinheiro e ao que ele pode oferecer. E é isso que Jesus fala lá no versículo 21. Onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Aonde está o meu e o teu coração? Não quando a gente está aqui na igreja. Porque aqui, irmãos, a gente é todo espiritual, né? Nossa, o pastor está falando a verdade, né? Coisa maravilhosa, coisa fantástica. Aí sai daqui e esquece tudo. Na porta da igreja, fala para nós, vai para a cozinha, cozinhar. A gente não pode gastar o nosso dinheiro para ir no restaurante. Comprar frango assado de jeito nenhum. Enche o nosso coração aqui e fala, não, realmente, eu preciso de mudança. Eu preciso viver de uma forma diferente. Aí a mulher fala, ah, amor, então vamos comprar um frango para a gente almoçar, né, para a gente ganhar tempo. Que frango? Você não sabe cozinhar, não? Tem ovo lá em casa? 30 ovos, R$10. Quanto é, irmãos? 15 para mais já, né? É, inflacionou, é. Mas não é assim? A gente ouve aqui e fica tudo tão lindo no nosso coração. Chega na porta da igreja, a gente parece que esquece tudo. Se o nosso coração estiver só nas coisas da terra, como a gente vai experimentar, desfrutar das coisas que Deus tem preparada para a gente lá no céu? Se nessa vida a gente não se importa com as coisas celestiais, como é que a gente vai se comportar quando chegar lá no céu? Deus prepara todo o ambiente para nós lá, certo? Aí a gente tem a oportunidade na presença de Deus e fala, então, o senhor queria um carro. Estou precisando de uma casa nova. A casa que o senhor me deu é muito pequena. Imaginou?
Se o nosso coração não estiver voltado para Deus, a gente vai ter gratidão quando chegar lá? É o seguinte, Deus, eu caminhei a minha vida inteira junto com a Mauri. Eu já vi a casa que o Senhor deu para ele é melhor que a minha. E eu era pastor, hein? A minha casa tinha que ser melhor que a dele. Troca, Deus. Põe eu lá e bota ele aqui na minha. Aí Deus vai trocar a gente de lugar, né, irmãos? O que vocês acham? Se o nosso coração chegar dessa maneira lá no céu, Deus vai trocar a gente de lugar, não vai, Márcio? Ó, tem uma escada rolante ali que está descendo, irmão. Você desce por ela. No final, você apresenta seu crachá, é só entrar. O bicho lá está pegando. As coisas lá estão quentes. Viu? Já sabe, né, para onde que vai, né? É isso. Essa vida que a gente está vivendo hoje, irmãos, é uma preparação, é um trabalhar do Senhor para a tão esperada morada no céu. Aquilo que Deus está preparando para nós lá em cima. Se o meu e o seu tesouro estão em Jesus, nas coisas do alto, nas coisas que envolvem o reino de Deus, então ali estará o nosso tesouro. Porque a gente ama a Deus. Qual é a prioridade da sua vida? Qual é a coisa mais importante na sua vida? Nós não pertencemos mais a esse mundo, não é isso que a palavra diz? Então a gente tem que viver numa nova dimensão. Não tem problema se você tinha um monte de apego a um monte de coisa, não tem problema, mas precisa mudar. A Bíblia diz, vem como está. Então a gente vai vir cheio de coisa errada que a gente fazia, não tem problema. Mas a gente precisa estar aberto às mudanças que Deus quer operar em nós. Se o nosso tesouro estiver nas coisas passageiras desse mundo, o nosso coração vai estar longe de Deus. Esse é o maior problema. Assim podemos perguntar e responder a nós mesmos, onde está o meu coração? E a nossa resposta deve ser, o meu coração está em Deus. Ele é a prioridade da minha vida. Se o seu coração não estiver em Deus, ele está nas suas riquezas, nos seus bens materiais. Não tenha dúvida disso. Vocês já ouviram falar que existem duas forças espirituais que regem o mundo? Já ouviram isso? Deus e o diabo. Quem não está servindo a um, está servindo ao outro. Pastor, mas e se eu estiver em cima do muro? Eu não sei bem se eu quero servir a Deus, também não sei bem se eu quero servir o diabo. Eu estou em cima do muro, para onde que eu vou? O muro é território do inferno, viu, irmãos? Quem não sabe o que quer, vai para o inferno. Pela falta de opção, vai para o inferno. Por isso, arrependa-se. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Pois onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. As bênçãos de Deus devem ser o nosso tesouro. Assim o nosso coração vai estar em Deus, quando a gente buscar as coisas do outro. Nesse momento você pode ter certeza de que o seu tesouro está nos céus. O seu tesouro vai ser as bênçãos de Jesus. Então o seu coração estará onde Deus estiver. O Espírito Santo habita dentro de nós, ok? Quantas vezes a gente impede o agir do Espírito Santo? O único momento que Deus se afastou de Jesus foi quando ele recebeu os pecados do mundo sobre ele. Certo? Já falamos sobre isso. O Espírito Santo habitando em você, se você escolher viver em pecado, ele consegue se manifestar? Ele pega o seu lugar. Feche seus olhos aí. Coloca a sua mão aí no seu coração para você se concentrar. Esquecer que tem gente perto de você. E pergunta para Deus, Senhor, eu estou vivendo da maneira correta? Não seja cheio da razão, mas permita que Deus fale ao seu coração nessa manhã. Deus, eu estou vivendo da maneira correta? A maneira que eu tenho vivido agrada o teu coração? Eu tenho trazido, Senhor, alegria com a minha maneira de viver? Pede para Ele, Senhor, abre o meu entendimento, para que eu consiga enxergar o mundo de uma maneira espiritual. Começa a falar com Ele. Os céus estão abertos. O Senhor está te ouvindo. Ele quer ouvir você falar.
Pede para Ele, Senhor, me livra desse consumismo, Pai. Desse desejo de ter coisas. Desse desejo desenfreado de comprar, de comprar, de comprar. Me ajuda que o meu coração esteja voltado para Ti. Que eu viva uma vida rendida ao Senhor. Eu escolho, Deus, andar no centro da Tua vontade. Eu escolho, Jesus, Te servir todos os dias da minha vida. O bem mais precioso que eu tenho é a minha família, Deus. É a minha esposa, são os meus filhos, os meus pais, aqueles que cuidam de mim e que também preciso cuidar. Me ensina a ser melhor nisso. Vai falando com Ele. Quero que você aproveite esse tempo para você abrir o seu coração para Deus. Para que você